Tá vendo, Larissa? Estão vendo meu compartilhamento de tela? Então, aí, continuando, né? A vigilância falou assim: vou repetir a pergunta. Você pega a dieta, você olha o nome do paciente, daí você faz o quê? Vou lá e coloco no paciente. Aí a vigilância, eu vou repetir a pergunta. Você pega a dieta, olha o nome do paciente, leva no paciente. Daí ela falou, a vigilância, você não avalia se essa dieta está talhada, a cor da dieta, a apresentação dela? Entenderam? Então, assim, precisa ser inspecionado, tá? Tem que ter identificação do paciente, o leito, tem que ver a integridade da embalagem, se ela veio aberta, fechada, tem que ver a cor, presença de corpos estranhos, tem que ver presença de prazo de validade, né? Isso tudo é controle de qualidade de algo que vai ser administrado para o paciente. Quando o catéter é central, que é numa veia subclávia ou na jugular, o cuidado é redobrado com essa nutrição. Porque qualquer infecção numa veia de grande calibre pode tomar o corpo inteiro. O curativo deve ser trocado a cada 3 dias pela enfermagem e a suspeita de qualquer anormalidade deve ser retirada. Se tiver suspeita que está infeccionado, inflamado, o médico tem que verificar. Lembrando que quando, assim, o paciente está recebendo nutrição parenteral e o médico avaliou, ele estava com uma fístula, diminuiu bastante, né, o débito da fístula, e aí ele chegou à conclusão que ele pode chamar o nutricionista e falar, nutricionista, vamos começar uma alimentação com esse paciente? Vamos! Só que o que é importante? Tirou a nutrição parenteral, colocar soro glicosado a 10%. Pode ser na veia do braço, por 12 horas. Por quê? A parenteral estava dando um monte de glicose para o paciente e, de repente, para de dar glicose. Aí ele pode ter uma hipoglicemia. Então, na retirada da parenteral, observem na prescrição se o médico lembrou de colocar soro glicosado, porque às vezes ele está com soro fisiológico e o médico mantém o fisiológico. Então, isso são coisas que a gente tem que avaliar também, doutor. Dá para você mudar o soro para glicosado, porque nós vamos tirar a dieta, vai que ele faz hipoglicemia, né? Então, essa é uma atenção que a gente tem que ter. Sempre a enfermagem tem que anotar a pressão arterial do paciente, a frequência respiratória, a pulsação, a temperatura e o peso sempre que possível. E isso tem no plano de enfermagem, né? Eles anotam diariamente, gente, isso daí. E aí a gente tem que monitorar, será que essa nutrição parenteral está dando certo? Como que eu vejo que o meu cálculo foi correto, que que o médico prescreveu está correto? E muitas vezes o que eu sugeri, né? Na verdade, a necessidade calórica foi eu que determinei mesmo, né? Eu vou avaliar se o paciente ganhou peso ou se ele hoje tem mais força muscular. Como que eu faço isso? Falo para eles levantar um halter? Não, falo para ele apertar sua mão. As feridas dele estão cicatrizando? Se tiver começando a cicatrizar, é um ponto super positivo. Normalização dos parâmetros laboratoriais. Albumina boa, hemograma, neutrófilos adequados, infecção adequada, se tiver exame de ferro, né? São coisas que a gente tem como avaliar, né? A normalização dos parâmetros laboratoriais. Isso tudo me assegura de que eu posso progredir com a nutrição parenteral. Tá dando certo, então ela pode ser mantida, ou
já é hora de eu aumentar as calorias, porque eu ainda não cheguei nas calorias que o paciente precisa, certo? Então, eu preciso monitorar, eu preciso ter isso em mente. Ele está ganhando peso ou ele parou de perder peso, que já é um ganho parar de perder peso, tá? E essa é uma prescrição sugerida de macronutrientes para pacientes adultos em nutrição parenteral total. É um resumão, certo? Por exemplo, no paciente crítico, que é o paciente politraumatizado, é crítico. A quantidade de proteína é de 1,2 a 1,5 grama por quilo. No paciente estável, eu vou dar 0,8 a 1,5. Carboidrato, no paciente crítico, 4 miligramas por quilo. No estável, 7 miligramas. Veja só, isso que eu disse para vocês, o paciente grave da UTI, o paciente crítico, ele não consegue metabolizar todos os nutrientes, ele tem uma dificuldade e ele tende a fazer hiperglicemia, mesmo se ele não for diabético. Pode ver, a quantidade de carboidratos dele é menor. Lipídio, 1 grama por quilo, tanto no estável quanto no crítico. Calorias totais, gente, vocês lembram do paciente da UTI? Vai de 25 a 30 calorias por quilo. Já o estável, 30 a 35. O líquido, para o paciente crítico, o mínimo necessário, senão ele entra em insuficiência respiratória, em aumento de volume e aumento de pressão, ele faz uma instabilidade hemodinâmica. Então, o paciente crítico, a gente tem, dentro de uma UTI, a gente tem que prestar muita atenção em atingir essa quantidade, e não esta quantidade. Olha o paciente estável, olha como muda a água, olha como muda as calorias, tá? Nunca se esqueça. E assim, o uso de parenteral, ele tem sido questionado e até evitado em prol da nutrição enteral. Por que isso, gente? Porque a parenteral, o risco que ela traz é maior do que da enteral. Porque uma infecção pela parenteral é mais grave. Enquanto a sonda dá uma lesão nas cordas vocais, a infecção que pode acontecer, uma oclusão do catéter central é grave, né? Uma infecção ali é muito grave. Então, assim, se o trato gastrointestinal funciona, usa o trato gastrointestinal. Ah, professor, ele funciona, mas não dá para chegar a 60% do que o paciente precisa. Ah, então vou ter que associar com parenteral. Agora, não, o trato gastrointestinal não funciona, então vou ter que fazer parenteral mesmo. Mas se existe uma possibilidade de eu usar o trato gastrointestinal, use, porque é o mais fisiológico. Então, devido a essas complicações, aumenta a morbidade, risco de outras doenças, aumenta a morte e aumenta custo. A parenteral é muito mais cara, gente. Enquanto uma enteral padrão, tô falando da padrão, a padrão é aquela que tem carboidrato, proteína, lipídio, vitamina e mineral, quantidades padrões, tá? Enquanto uma enteral padrão custa R$30, uma parenteral padrão custa 300. Entendeu? Pensa, a cada dia o paciente precisar de uma bolsa dessa, é R$300 por dia. Então, o paciente de parenteral, ele custa muito caro. Ele é um paciente grave, ele custa caro por causa da parenteral, ele custa caro por causa do oxigênio, ele custa caro por causa dos antibióticos, né? Então, a gente tem que tentar alimentar o paciente antes dele precisar de uma parenteral. Não dá para esperar ele evoluir para uma parenteral, porque daí ele traz muito custo e ele é de uma gravidade muito grande, né? Então, é mais difícil restabelecer um paciente desse. E para isso, gente, para a gente chegar nesse paciente antes da parenteral, eu preciso monitorar. E para isso, eu preciso ter uma equipe de terapia nutricional. A equipe
Ela contempla o médico, o enfermeiro, o nutricionista e o farmacêutico. Mas não é assim, eu estou no hospital, eu vou formar uma equipe, ó. O médico é fulano, o nutricionista é Beltrano, o farmacêutico é aquele, e o enfermeiro é aquela. E beleza, não é assim. A equipe tem que funcionar. As tomadas de decisões têm que ser em equipe, elas têm que ser registradas em ata, elas têm que, os casos têm que ser discutidos com a equipe, os casos mais difíceis, então, mais ainda. E, assim, tem que ter essa equipe formada formalmente, e existe todo um processo que o hospital monta para cadastrar essa equipe. Não é assim, formei num papel e está formado, está tudo certo. Não. Inclusive, o SUS, ele diz o seguinte, gente, hospital monta uma equipe de terapia nas regras, busque lá o cadastro, o credenciamento em terapia nutricional, preencha tudo, monta a equipe, faz tudo que está escrito ali, e eu pago para você, para esses pacientes que usam nutrição enteral. Eu pago a medicação, mas eu vou pagar a nutrição também. Então, gente, é isso que eu digo, o SUS é bom, o SUS ele existe, só que os profissionais precisam ser bons também. Então, o SUS diz, faz o credenciamento, atue como equipe, faça o que está ali, e eu vou pagar. Os pacientes que usam sonda, eu vou pagar todo dia R$40 por eles. Eles usando a dieta de 20 ou a de 30, eu vou dar 40. Mas vai ter o paciente que vai usar a de 80. Mas tudo bem, entenderam? Agora, o paciente de parenteral, o SUS paga R$60. Ele não paga 300. Então, o paciente de parenteral, ele quebra nosso custo. Mas eu não posso deixar o paciente sem receber parenteral por causa do meu custo, né? Então, assim, mas para isso tem que ter essa equipe formada, gente. Não tem como a gente negar, tá? E ela tem que funcionar. Os profissionais que compõem a equipe têm que abraçar a causa. Não adianta dar migué, não adianta, tá? Então, a equipe, em 1975, a Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral criou um comitê para atender os pacientes com esse tipo de nutrição. E aí, ele estabeleceu algumas funções, né? A função do médico é o quê? Indicar e prescrever a terapia. Ele que vai indicar nutrição parenteral, nutrição enteral. Mas é o nutricionista que vai avaliar e definir o que vai ser colocado. Ele vai garantir a via de acesso, por exemplo. Ele que vai lá fazer o procedimento para nutrição parenteral. E ele que vai registrar também tudo isso em prontuário. A função da equipe de enfermagem é garantir a administração e monitoramento do processo de uma maneira adequada. Então, é assim, gente. A enfermagem vai fazer acontecer. O médico indicou, a gente avaliou e prescreveu, e a enfermagem vai fazer aquilo tornar real. Então, a responsabilidade da enfermagem é muito grande. E uma outra coisa, o nutricionista, ele é uma minoria, né, dentro do hospital. Aí, o enfermeiro, todo paciente tem visita do enfermeiro diário, do nutricionista não é assim. Então, assim, quando existe um paciente desnutrido, quem vê que ele está desnutrido, primeiro é o enfermeiro, o médico. Então, a gente precisa contar com essa equipe de enfermagem como uma equipe essencial para combater desnutrição hospitalar. Porque ele que vai te dizer, tem um paciente que está 3 dias aqui, ele não come nada. Está 2 dias aqui prostrado, não responde, não fala, não senta, precisa fazer alguma coisa para ele comer.
Então, o enfermeiro tem uma responsabilidade muito grande, só que nem sempre ele sabe quanto ele é responsável por isso. Ele muitas vezes acha que ele é responsável por dar a medicação, por checar a medicação, por receber o paciente, por escrever como é que esse paciente chegou, mas ele não sabe o quão ele é importante para a nutrição. A gente precisa que alguém nos informe. Tem 60 pacientes internaram, eu vou passar nos 60? Não. Mas eu preciso chegar nos que precisam de mim hoje. Eu preciso chegar nos desnutridos. Então, eu preciso fazer treinamento com os enfermeiros. Enfermeiros, o paciente emagrecido, desidratado, desnutrido, eu preciso ser avisado. Não porque eu sou importante, mas porque o paciente é importante. Porque o paciente precisa manter o estado nutricional adequado para ele se recuperar. Não é uma questão de a nutricionista é isso. Não, o nutricionista é essencial, como enfermeiro é essencial, como médico é essencial, tá? Mas a enfermagem é a classe que está mais diretamente relacionada à assistência e, por isso, eles devem estar sempre sendo treinados para nos avisar que a nutrição precisa estar ali. Olha, aqui tem um paciente ótimo, mas ele tem 3 úlceras por pressão, ou seja, 3 buracos abertos que não cicatrizam. Gente, não vai cicatrizar se ele não se alimentar adequadamente. Então, você pode vir ver se está faltando alimentação para ele, porque não tem cicatrização. Agora, se você não falar isso para o enfermeiro, não ensinar ele que aquela cicatrização depende de uma nutrição, ele nunca vai te chamar por conta disso. Então, é uma classe muito importante, mas que precisa ser treinada pela gente, tá? Vocês estão escutando, né? A sinfonia que está na minha casa. Mas nós já estamos acabando. A nutricionista vai indicar a terapia e realizar a prescrição dietética. A prescrição dietética é nossa, como eu já falei isso para vocês. A gente vai acompanhar, a gente vai lá ver se está sendo administrado certo, a gente vai ver se a dieta não está vencida lá. A enfermeira colocou a dieta agora e ela vence em 24 horas. Aí você chega, a dieta está lá ainda amanhã à noite. Por quê? Enfermeira, faz 36 horas que aquela dieta está lá, não pode ficar 36 horas. Não sei, não acabou a dieta, então, não gotejou corretamente, a enfermeira não colocou corretamente. Então, a gente tem que fiscalizar, acompanhar o tempo inteiro. Assim como a gente tem que registrar tudo isso no prontuário também, tá? O farmacêutico, ele que vai, geralmente, comprar, fazer as compras da dieta, das dietas que você acha importante ter, dos suplementos, ele vai armazenar isso na farmácia, ele vai selecionar os fornecedores, ele vai pedir laudo dessas dietas dos fornecedores, ele vai arquivar esses laudos, quando tiver, ele vai te ajudar na interação fármaco-nutriente, ele vai te ajudar a entender qual é o fármaco que pode estar causando a diarreia desse paciente. Então, daí a importância de ter o médico, o nutricionista, o enfermeiro e o farmacêutico, tá bom? Geralmente, o chefe de uma equipe dessa é o nutricionista, tá? Só que, principalmente, se ele tiver especialização em terapia nutricional, certo? Existe um coordenador clínico nessa equipe, que é sempre o médico, e o coordenador técnico, que é sempre o nutricionista, tá? De preferência, aquele que tem daí a especialização em terapia nutricional. Alguma dúvida, gente? Eu falo mais que o homem da cobra, né? E minha filha chora, né? Gente do céu. Ela deve ter acordado e agora ela só para de chorar a hora que ela mama, entendeu? Ou a hora que vem a mãe, assim, mesmo sem mamar, né? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não, eu não tenho. Bel? Não, tá tranquilo, professora. Ju? Então tá, gente. Então vamos encerrar aqui, eu não vou começar uma outra apostila, não. O meu objetivo era
fazer o que fizemos, né, um exercício, terminar aquela parte das complicações da enteral e falar da parenteral. Segunda-feira, nos vemos presencial normalmente, beleza? Beleza. Um bom fim de semana para vocês. Boa noite, tá? Boa noite, gente. Bom final de semana, boa noite para todo mundo. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.